Paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, nós vamos dar continuidade aos nossos vídeos, falando sobre os nossos assuntos que estamos ministrando na Igreja Assembleia de Deus Ministério Shekinah. E o próximo assunto agora é um dos mais complicados de se explicar e de se entender, falando em teologia. Se Deus é um, por que nós falamos que Ele é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo? Primeiro temos que entender que Deus ele é realmente uno. Ele não existem três deuses, não existem três divindades no cristianismo. O nosso Deus ele é único, o nosso Deus ele é acima de tudo e não há nada que possamos fazer ou que possamos estudar que venha tentar mostrar quem Deus é. Nós estudamos Deus pelo aquilo que Ele nos revela e não por aquilo que nós descobrimos dele. Falando disso, Ele age em três pessoas. E quando eu digo três pessoas, são pessoas de fato com cabeças ou com pensamentos ou com atitudes ou ações distintas. Essas três pessoas agem de forma a todos eles estarem de acordo, mas cada um tem o seu papel e o seu tipo de ação e sua mentalidade, o que nos traz uma forma de pensar que possamos estar tratando com três deuses diferentes, mas não. Nós estamos tratando com um Deus só, que é unido em essência com essas três pessoas. Eu gosto de explicar e gosto de dar um exemplo. Claro que é um exemplo bem aquém daquilo que a Trindade nos propõe, mas dá para a gente entender. Quando o homem e a mulher se casam, a Bíblia diz que eles não são mais duas pessoas, na verdade não são mais duas carnes, são uma carne. Agora, depois do casamento, o homem e a mulher tornam-se um. Da mesma forma, o Espírito Santo, a pessoa de Jesus Cristo e a pessoa de Deus estão unidos em uma mesma essência. E por que isso é importante? Porque por volta ali de 180 depois de Cristo, começou-se a surgir algumas dúvidas e alguns ensinamentos errôneos que diziam que Jesus não era Deus, que Jesus tinha sido a primeira criatura que Deus fez, ele por pegar alguns textos da Bíblia dizendo que ele era o primogênito. Se ele era o primogênito, então ele foi o primeiro a ser feito, o primeiro a ser criado. E no Concílio de Nicéia, em 336 depois de Cristo, 335 depois de Cristo, houve-se um debate onde foi ratificado que Jesus Cristo é Deus e o Espírito Santo também é Deus, e foi combatido uma doutrina, por assim dizer, que dizia que Jesus Cristo não era Deus e sim criatura. O que aconteceu foi que no Concílio de Nicéia, um bispo de Alexandria, chamado Ário, ele levantou a doutrina que Jesus era a primeira criação de Deus. Então, por isso, ele não era Deus, e sim uma criatura. Criatura essa que estava acima dos anjos, acima dos seres humanos, mas ainda assim criatura. Tertuliano de Cartago, um outro bispo, começou a combater essa doutrina de Ariano e ele cunhou a palavra chamada Trinitas, que hoje nós conhecemos como Trindade. Se atribui a ele a formação desta palavra. E esta palavra significa de mesma substância em três pessoas.
Trindade significa de mesma substância em três pessoas, mas sendo uma unidade, ok? Então, a próxima doutrina que foi combatida por esses homens foi o modalismo. O modalismo, ele ensina, deixa eu puxar aqui para os irmãos, o modalismo, ele ensina que em vez de três pessoas que coexistem eternamente, com Pai, Filho e Espírito Santo, o modalismo começou a ensinar que existe apenas uma pessoa divina, mas a sua manifestação é diferente em cada ocasião. É como se Deus estivesse usando três máscaras. Para que os irmãos entendam, é como se no Velho Testamento ele usasse uma máscara de Deus, o Pai, e fosse aquele Deus severo, mais rígido. No Novo Testamento ele usa a máscara do Senhor Jesus Cristo, e aí ele vem como filho. E agora para nós, ou a partir de Atos capítulo 2, ele volta novamente, agindo agora como Espírito Santo. Existem algumas igrejas por aí que adotam esse tipo de ensinamento. Eles chamam esse ensinamento hoje de unicismo. E nós não acreditamos nos unicistas, na doutrina unicista. Nós cremos que existem três pessoas na Trindade, mas os unicistas acreditam que Deus é um, mas se manifestou como Pai, e depois ele se manifesta como Filho, e depois ele se manifesta como Espírito Santo. Existe um problema aí que vai de encontro à palavra de Deus. Porém, nós não vamos abordar isso a fundo agora, porque senão o nosso vídeo vai ficar muito grande. Só para dar um exemplo de igrejas unicistas hoje, de pessoas que são unicistas, há um grupo que faz muito sucesso nas nossas igrejas hoje. Nós cantamos hinos deles e eles não acreditam no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eles acreditam em Deus se manifestando em três pessoas. O grupo que faz muito sucesso nas nossas igrejas, nós cantamos as músicas deles. Nós deveríamos ter cuidado com isso, mas as músicas deles fazem muito sucesso e nós acabamos cantando. É o grupo Voz da Verdade. Eles são unicistas, não acreditam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas diferentes, e sim três manifestações diferentes do mesmo Deus, certo? Eles acreditam que o Pai se manifestou na criação e no Antigo Testamento, na lei e no Antigo Testamento. O Filho, o mesmo Deus, foi encarnado e atuou na redenção. E o Espírito Santo é o mesmo Deus agindo na igreja e nos fiéis hoje. Não é o que acreditamos. Acreditamos que Deus é único, mas age em três pessoas diferentes. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia diz que existe o trono de Deus, o trono do Pai e o trono do Espírito Santo. E é nisso que acreditamos. A Trindade não significa que compreendemos completamente Deus, significa que recebemos das Escrituras aquilo que precisamos confessar. Irmãos, esse é um assunto mais complicado, ou um dos mais complicados da Bíblia. Não tem como nós esgotarmos esse assunto nem 300 horas de aula. É um assunto muito complexo, é um assunto muito delicado, é um assunto que geraria conteúdo para inúmeras aulas, e por mais que nós nos alongássemos para tentar explicar o que é a Trindade e como a Trindade trabalha, o que demandaria muito tempo, nós não conseguiríamos.
o que conseguiremos e com o que ficaremos é com a Bíblia, com o que a Bíblia diz. A Bíblia fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia fala que eles são co-iguais. A Bíblia fala que eles são Deus. E a Bíblia fala que cada um age de maneira independente, mas de maneira equilibrada e de maneira que todas as suas ações nos levam para o mesmo caminho, que é o Senhor Jesus Cristo. Estude mais, ore mais, busque mais, porque o assunto é muito denso, é muito complicado. Nós não conseguiremos esgotar ele com alguns minutos. O que passamos aqui foi para que os irmãos tenham um pouco de entendimento daquilo que é discutido no meio teológico e daquilo que acreditamos. Que Deus possa abençoar a sua vida. Nos encontramos na próxima aula, em nome de Jesus.